Amigos da TV Sol, é um prazer estar de volta na sua TV com mais um Farol Político. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre política educacional e a política convencional. Vamos conversar com a professora Edilene Medeiros e em seguida com o vereador Jefferson Melquiades. O seu Farol Político na sua TV Sol está no ar. Amigos do Farol Político, muito boa noite. No nosso programa de hoje, aqui pela TV Sol, nós vamos falar de política educacional com a professora Edilene Medeiros e vamos falar de política convencional com o vereador Jefferson Melquiades. Nossa primeira conversa de hoje é com a professora Edilene Medeiros, diretora do Colégio GEL. Seja muito bem-vinda, Edilene. Obrigada, Isaías. É um prazer enorme estar aqui no Farol Político e gostaria de lhe parabenizar porque eu lhe conheço muito como radialista e hoje aqui na televisão. Então é uma honra, um prazer. Obrigado. E com certeza o que eu puder falar do que eu entendo na minha área, que é a educação, estarei aqui com muito prazer. Educação, eu tenho certeza que você manja muito bem, posso usar essa expressão, tão usada, né, essa expressão já, e dizer que a educação em si, nessas transformações que vêm ocorrendo nesses últimos anos, né, nós tivemos muito tempo os colégios preocupados, as escolas preocupadas com os famosos vestibulares. O processo de seleção que perdurou muito tempo, né, para as instituições de ensino superior. E tivemos que lidar com a migração para uma nova experiência, né, de recepção desses alunos nas IES, como a gente diz, através de uma nova concepção de avaliação, que é o Enem. Agora eu pergunto, o Enem, essa qualidade de avaliação do aluno se torna bem mais qualitativa da forma que era o vestibular, professora? Olha, Isaías, eu acompanho todo o processo de vestibular propriamente dito desde 89. Então, de lá para cá, muita coisa mudou. Eu era professora de sala de aula e nós passamos por PSS, né, na própria UFPB, depois houve o desmembramento da UFPB para a UFCG. E quando o Enem chega, o Enem não chegou com essa proposta de ingresso na universidade, porque o Enem chegou em 98. E era, como a própria sigla do Enem, é Exame Nacional do Ensino Médio, ele surgiu para avaliar o ensino médio brasileiro que não andava bem. Com o passar do tempo, viu-se que o Enem, quando ele chega, ele abrangia todo o estado, toda a nação, todo o país, mas ele não levava à universidade, mas viu-se que era possível fazer, e aí começaram-se, portanto, as experiências com algumas universidades usando o Enem como uma das portas de entrada. Com isso, houve uma mudança no próprio formato do Enem, mudando completamente a forma dos vestibulares antigos, pois os vestibulares antigos, eles não levavam muito a leitura, né? Era muito aquela coisa prática, o que é isso, é aquilo, é a conta pela conta, e não levava aquela leitura da parte interpretativa que se quer nos tempos de hoje. Então o Enem surge com essa proposta e, lógico que teve toda uma influência política por trás de tudo isso, para que as universidades aderissem. O que nós leigos sabemos é que houve incentivos financeiros para as universidades aderirem ao Enem. Isso não foi ruim, foi bom, porque a universidade investiu, ela teve como melhorar, aprimorar, teve como lançar novos cursos, e aí também abrindo um número de vagas maior, da forma que estamos hoje, com o Enem consolidado. Porém, como educadora e como eu venho acompanhando há muito tempo, tem muitas coisas que ainda precisam ser melhoradas, vamos dizer assim. Na sua fase inicial, o Enem passou por essas adaptações, né? Houve uma experiência do governo através do Ministério da Educação para que a coisa chegasse naquilo que a gente encontra, né, em termos de avaliação do Enem nos dias de hoje. Agora, você comanda uma escola em Patos, você dirige uma escola em Patos, de sua propriedade, em que busca muito essa questão da melhor nota para o seu aluno, para poder trabalhar o ingresso nas instituições. Nós lidamos recentemente com a divulgação do SISU,
né? E para isso existe uma nota de corte. Né? Existe uma nota de corte. Para poder você fazer e dar a garantia ao seu aluno, né? Como se faz também as outras escolas, dá-se uma trabalhada maior, né? Hoje eu percebo que os estudantes saíram daquele perfil de aula show, estão mais nas aulas de conteúdo assimilativo, né? Que a gente pode assim dizer dessa forma. Você sabe por saber, né? Você não sabe por decorar como antigamente. Essas notas de cortes que se têm elevado cada vez mais, obriga as escolas a trabalharem mais. É claro que isso é bom, mas na condição do cumulativo de trabalho. Sobrecarrega o professor, sobrecarrega a escola no geral, professor? Olha, não tem uma sobrecarga para o professor. Nós adaptamos, porque nós tínhamos um modelo, agora nós temos outro modelo. Esse outro modelo, o que é que ele requer do professor? Ele requer que o professor trabalhe aquele conteúdo de forma que o aluno entenda em que aquele conteúdo será usado na prática. Para que é que serve? Porque o Enem ele quer trabalhar as habilidades e as competências do aluno em determinado conteúdo. Então, a matemática, alguns conteúdos tiveram que sair, porque não tinham razão de ser. Então, uma simples compra de um eletrodoméstico que você vai parcelar em X vezes, que tem um juro tal, isso é uma questão de Enem. Então, é a vida prática. Então, que antes, lembra do tempo da gente, quando nós nos perguntávamos, para que serve isso? Existiu muito disso. Isso. Então, hoje não pode mais existir. Se o aluno ele perguntar, para que eu estou estudando isso? Para que serve esse assunto? O professor tem que estar preparado para dizer, você vai aplicar isso, nisso, nisso e nisso. Isso em todas as disciplinas. Né? Então, deixou de ter aquela prova de história, de geografia, de sociologia para ter ciências humanas interligadas, englobando. Deixou de ter a prova exclusiva de biologia, de física, de química, ciências da natureza. E reservando-se a exclusividade para matemática e redação, porque a pessoa tendo um domínio bom em matemática, sendo um bom redator e um bom leitor, ele consegue enfrentar os grandes desafios. Enquanto escola, ao longo desses anos todos, que o processo foi mudando gradativamente, é claro que nós tivemos que parar, estudar e replanejar, não só no ensino médio, mas desde a base, desde como se alfabetiza, houve mudança. Então não houve cumulativo, houve adequações. Não, houve adequação. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo prático. Lá no tempo do primário antigo, né, não tinha assim aquele quesito, arme e efetue. Não pode mais ter isso. O que é arme e efetue? Se eu tivesse lá, letra A, 5 mais 3, a criança ia botar 5, embaixo 3. Não existe isso. Tem que ter um problema. O que é 5? São 5 laranjas mais 3? São 5 laranjas maduras com 3 laranjas verdes. Então, tem que ter um problema. Tem que ter um problema para que ela encontre aquela solução. E não um número pelo número. Senão, ela não vai conseguir assimilar, desenvolver as suas habilidades e, consequentemente, ela não vai corresponder ao mercado que está aí, a tudo que está aí. E como educadora, né, e estando como gestora, nós temos que nos treinar, nos capacitar para que o estilo de prova fosse alterado, o estilo de exercício fosse modificado, as próprias literaturas, os livros todos, de uma forma geral, todas as editoras tiveram que se adequar a esse novo modelo. E nós tivemos esse cuidado de fazer a coisa séria, bem planejada, viajando, indo para São Paulo, indo para o Paraná, viajando para congressos, seminários, patrocinando viagem de professores para que eles possam estudarem mais. E no meio disso tudo vem também a tecnologia, que tudo está junto. Então, a gente vem aqui no interior do sertão conseguindo grandes resultados, né? Mostrando que é possível, mesmo no interior, não importa, porque hoje não existe mais fronteiras, a gente pode estar aqui e aprendendo japonês, não é assim? Então, a gente está aqui no interior com a equipe preparada para que o aluno, ao terminar o ensino médio, ele tenha a capacidade de realizar essa prova. É uma prova que vai requerer do aluno muita concentração,
uma questão física, porque é uma prova cansativa, então a gente tem que treinar, nós fazemos simulados periódicos na escola para o aluno treinar não só o conhecimento, mas também o tempo, que é um grande inimigo do Enem, porque são 90 questões num dia, mais 90 questões no outro dia, sendo todas essas questões questões contextualizadas. Tem folha que só cabe 3 questões. Então, imagina aí um aluno ter 4 horas e meia para ler, interpretar e responder com segurança 90 questões, não é brincadeira. Então, não é só o preparo do conteúdo em si, que esse é a obrigação da escola, é meta da escola, mas também fazer com que o aluno seja, do jeito que o jogador do esporte tem vários treinos para ter aquele jogo, a gente também faz na nossa escola vários treinos, vários simulados, para que ele teste o tempo, a questão do cansaço físico, a dor no pescoço que dá, né? A questão da fome, que ele vai ter que passar muito tempo sem poder comer. Ele até traz a comida, mas não dá tempo de comer porque o tempo está ali contando. E no dia que tem a redação, é 1 hora a mais, deixa de ser 4 horas e meia para ser 5 horas e meia de prova, e ele saber que 1 hora daquela é reservada para uma redação. Então, não é uma prova fácil em termos de quantidade de questões, em termos de requerer todo esse lado físico do aluno. A prova em si, quando você olha as questões, você como uma pessoa totalmente instruída, eu e outros que estamos aqui, a gente pega a prova e nós podemos dizer assim, é uma prova fácil. Não é uma prova difícil. Realmente, ela não é uma prova difícil, aquela questão não é uma questão complexa. Mas lidar com o tempo. Mas lidar com o tempo, com saber que ali está a decisão de sua vida universitária. É um jovem, muitas vezes, de 15, 16 anos, 17 anos no máximo, que vai estar ali, ele vai estar nervoso. E tudo isso daí, a escola antecipadamente simula situações dessas para que ele, ao chegar no dia efetivo dessa prova, ele chegue com essa experiência para que ele não venha se assustar com a grandiosidade que é o Enem. A senhora falou um ponto na questão da redação, mesmo tratando essa consequência de você lidar com o tempo, com a pressão e tudo mais. O que a gente tem visto com a realização do Enem é essa expectativa em relação ao tema. O que é que a escola faz para poder deixar, pelo menos, preparado, em parte, psicologicamente, o aluno e deixar esse aluno também preparado para ele conhecer o tema e traçar linhas, né, sobre aquilo que está sendo colocado como um assunto, como tema? Olha, o tema o estilo da redação, nós já sabemos que vai ser uma dissertação argumentativa. Não vai mudar, vai ser uma dissertação argumentativa. Porém, o tema, o que nós sabemos é que terão que ser temas de repercussão nacional. Então, aí já é um ponto a favor. Porque, por exemplo, não pode se falar exclusivamente da cultura nordestina, né, da situação exclusiva das favelas de São Paulo, Rio de Janeiro, porque são pontuais, né, assim, estão mais ligados àqueles setores. Mas tem que ser um tema que englobe todo o país, e o que a gente vê nos últimos Enem é que nós tivemos, por exemplo, o tema como o trabalho infantil, a lei seca, a legalização, a propaganda infantil, a lei da propaganda infantil, a violência contra a mulher, que foi o tema do Enem 2015, última, né? Não é? Então, são temas que não importa no estado nem região, é geral. E as leis que são criadas, elas são muito fortes também para que a gente observe essas leis e tente trabalhar esses temas. Qualquer lei que surja no país que está assim precisando, por exemplo, a lei seca é uma lei nova. Não é? A lei do fumo é uma lei nova. Então, são assuntos como esse que nos levam na pesquisa, e isso nós temos professores capacitados, como nós temos na nossa escola, principalmente no ensino médio. A gente tem uma equipe coesa e que vive nessa busca, nessa pesquisa, sabendo a responsabilidade que tem para que, ao chegar próximo ao Enem, todos os possíveis temas
que envolvam o país, a gente tenha, de certa forma, trabalhado. E graças a Deus e à competência da nossa equipe, nós tivemos, assim, temas que foram tranquilamente trabalhados. O resultado foi tão satisfatório que no Enem 2014, nós fomos a única escola do estado da Paraíba a adquirir nota 1000 na redação. Né? Mas que nós não tivemos só o aluno nota 1000, nós tivemos redações 980, 960, 920, 940, geral. E nesse Enem que o resultado saiu agora, né, o resultado saiu sexta-feira, as informações que eu tenho, porque a escola não recebe agora o seu resultado, o aluno recebe lá no seu e-mail particular, mas as informações que eu tenho, que eles já estão me passando, são redações excelentes, de 800, 900 pontos para cima, e isso nos dá uma certeza de que nós estamos trabalhando no foco, né, no olhar que o Enem realmente aponta. Até porque eles orientam, tem orientação nas próprias diretrizes, certo? Ali a gente não vai aleatoriamente. Então, estude o documento do Enem, observe todas as exigências do Enem, todos os eixos cognitivos do Enem, que aí se faz um trabalho em cima daquilo ali e consegue excelentes resultados. Uma coisa que foi percebida em 2015 é uma avaliação de 2014 quanto à permanência dos alunos nas escolas. Foi uma coisa nova. Foi. E aí talvez poucos pais compreenderam isso. Eu queria, em pouco tempo, a senhora pudesse colocar a importância, né, de se ver esse índice, essa nota pela permanência do aluno na escola. Bom, é que hoje todo pai, ao matricular um filho na escola, ele quer saber como é que está a escola no ranking do Enem. E é interessante que o pai observe não só a posição que a escola está, o lugar que a escola está, mas que ele olhe o índice de permanência, até porque esse índice sempre teve, só que eles não divulgavam. E o Enem 2014 divulgou. E o que é esse índice de permanência na escola? Quando o aluno cursa as 3 séries na mesma escola, o índice está lá, 80% ou mais de permanência. Quando o aluno só cursa 2 séries ou uma série, esse índice pode estar 60% de permanência na escola, 40%, né, ou mais, ou 20% ou mais. Então, eu percebo, professora, que, por exemplo, algumas escolas que alardeiam por aí, propagam essa questão da nota no Enem em primeiro lugar, segundo lugar, e que a gente sabe que existe uma história de trabalho de você captar no interior aqueles melhores alunos. Que formam uma turma. Que eles estiveram lá melhor preparados, né, melhor preparados, e trazem esses alunos, essas peças, para engrossarem, né, essa questão da nota da escola, dessa nota que se dá para colocar a escola nessa posição de destaque. Isso é uma coisa que poderia ser mais contestada. Dá para fazer essa contestação aos pais? Dá para fazer essa contestação publicamente ou não? Olha, o que dá para fazer é explicar para o pai como observar essa nota. Isso aí seria a observação. Eu mesma tive esse cuidado de mostrar o resultado da nossa escola. Nossa escola ela foi 12º no estado, mas com índice de permanência de 80% ou mais. O que é que isso quis dizer? Que a nossa escola ela teve no seu grupo de alunos que fizeram o Enem, que eles cursaram os 3 anos, as 3 séries do ensino médio na nossa escola. Porém, nós temos escola que foi primeiro lugar no estado, mas que o índice foi de 40%. O que é que isso representa? Que o aluno que estava naquela escola, ele só cursou a 3ª série do ensino médio, ou 2ª e 3ª série. Então, ela não foi a responsável total pela preparação daquele aluno. Ele já veio com a preparação anterior. O embasamento melhor estava lá atrás. Né? O embasamento estava lá atrás. E aí, esse olhar, até porque isso foi divulgado em todos os jornais, Jornal Nacional, na Record, em tudo que era TV nacional, grande mídia, de grande mídia, isso foi divulgado.
verdade. Inclusive o alerta para o pai não olhar só o primeiro, segundo, terceiro lugar, mas olhar o índice de permanência na escola. Então isso é bom, né? Para você, pai que está em casa nos assistindo, dá uma olhadinha nisso. Quando for olhar, olhe, porque tem lá na planilhazinha, vai ter o nome da escola, tem a média por cada eixo cognitivo, tem a nota da redação, tem a média das áreas objetivas, que eles separam 4 áreas objetivas, mais a prova, a redação subjetiva. Ele não vai olhar só isso, mas ele olha aquele detalhezinho lá, índice de permanência na escola, que o ideal é que seja 80% ou mais. Inclusive, nós não só explicamos, mas a nossa própria propaganda, nós usamos esse índice como um ponto que não só o pai observe, mas o próprio jovem, o próprio aluno, ele observa esse índice de permanência na escola. Bacana, né? Isso, né? Bom, nós conversamos aqui no nosso Farol Político de hoje com a professora Edilene Medeiros, diretora do Colégio de Alpatos, e foi um prazer tê-la aqui conosco. Obrigado pela presença. Isaías, eu que agradeço e desejo muito sucesso aqui à Solnet, a todos vocês. E é uma honra para mim estar aqui hoje representando a educação e sempre que precisar estarei aqui à disposição. Bom demais, professora. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. No bloco seguinte vamos conversar com o vereador Jefferson Melquiades. É política. A gente volta já. De volta com o nosso Farol Político aqui na sua TV Sol, pela Sol TV. Nesse bloco agora vamos conversar com o vereador Jefferson Melquiades, um jovem que no primeiro mandato, na sua atuação na Câmara Municipal, veio na condição de suplente e apresentou um trabalho de juventude política e agora, com o seu mandato próprio, consegue transparecer esse brilho, né, mostrado no primeiro mandato. Portanto, seja bem-vindo, vereador. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite, Isaías, a todos aqui da equipe da TV Sol. É um prazer estar participando do programa Farol Político para debater temas importantes como a política e a política local na nossa cidade. Nesse momento em que a gente passa por uma crise política, em que nessa crise estão figuras já manjadas da política, não está na hora da juventude aflorar mais um pouco nessa questão de se fazer presente, de dar a sua contribuição, mostrando a sua voz e cobrando também essa participação na política, vereador? A juventude sempre foi fundamental nos processos políticos do Brasil. Você basta lembrar na história recente as diretas já, que foi um movimento basicamente estudantil que impulsionou, né, o processo de impeachment naquela época que se discutia. Então, a juventude, sempre que ela está inserida no contexto social, político, que diz respeito à sociedade, é muito importante ela sempre estar presente, ela poder ser renovada, porque vai se passando as gerações e aqueles que eram jovens ficam adultos, criam sua família, né, e aí muda-se aquela geração. Então, é sempre importante estar se fomentando. Então, principalmente nesse processo, nesse momento que nós vivemos no Brasil, né, de tantas incertezas do futuro econômico do nosso país, se ele vai voltar a crescer, né, nós estamos vendo cortes no investimento à educação, no investimento à inovação tecnológica, na iniciação ao esporte, à cultura. Então, tudo isso que circunda a juventude em várias searas diferentes, é importante a juventude estar contextualizada com o momento que vive a sua nação, que ela está inserida, e poder ser voz, ir para as ruas, reivindicar, acompanhar o trabalho dos políticos, por exemplo. Né, nós temos na Câmara Municipal as sessões legislativas, poder estar lá presente, poder, como cidadão, apresentar proposituras, pode sim apresentar projetos de iniciativa popular. Então, tem a juventude e tem a juventude organizada também. Né? Nós temos a juventude organizada através de organizações, de movimentos estudantis também, que fazem também o seu trabalho, né? Fazem a sua política, e é importante interagir e sempre procurar os poderes,
sempre procurar os políticos para poderem também estar trabalhando junto, antenado em tudo que está acontecendo e propondo. Propor é sempre uma das vias importantes na democracia e principalmente quanto à juventude. No início dos anos 90, vereador Jefferson, o Brasil passou por uma instabilidade política que culminou com a cassação do mandato de um presidente, que foi o Fernando Collor de Mello. E ali a presença, né, da juventude, através dos movimentos estudantis, né, foi talvez a maior expressão de contestação naquele momento. O jovem teve a oportunidade de ir às urnas, foram os caras pintadas. Hoje nós passamos por um problema semelhante, onde há uma grita da população em torno do que acontece no país. Entretanto, o jovem está um pouco sumido, apagado. Isso, na sua visão, provém de quê? Essa ausência do jovem nas ruas? Olha, eu acredito que precisa de um estímulo maior, né? Eu me lembro, estudando a história do processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor, né, as diretas já tinha todo o engajamento da União Nacional dos Estudantes, por exemplo, que estavam fervorosamente presentes nas ruas, fazendo a mobilização. Hoje, por exemplo, no processo que vive o Brasil de manifestações, a UNE, por exemplo, não se faz presente, porque hoje ela apoia a presidente. Então, você analisando como a juventude é fundamental nesses processos, de ir para a rua. É um apoio na sua interpretação, ou a condição de ser subvenciada pela eu acredito que seja, governo, né? Eu acredito que seja pelo apoio às políticas que o governo federal, através do presidente Lula inicialmente e agora com a presidenta Dilma, através das políticas educacionais, das políticas de inclusão social, que tem um alinhamento com as ideologias da União Nacional dos Estudantes, com a Central Única dos Trabalhadores, que você também tem uma grande união dos sindicatos, dos trabalhadores, que também não apoiam hoje esse movimento de impeachment que nós aqui estamos tratando. Nós vemos hoje esse movimento basicamente surgindo mais da classe elitizada, né, de outros segmentos que não sejam os de base. Embora que nós estamos vendo uma reprovação histórica quanto ao governo federal. Mas aí eu acho que é preciso também fazer uma distinção, né, do que é classe elitizada. O governo, eu falo o governo do PT, pregou muito e defendeu muito que as nossas classes tinham melhorado, essas classes teriam subido níveis. Então talvez esse pessoal que hoje conseguiu chegar num patamar mais acima, né, que saiu de uma classe C para a classe B, por exemplo, eu falo isso na questão de ascensão. E talvez aí, dado esse processo de instabilidade, sai justamente para reclamar. O senhor não concorda? Concordo, analisando esse seu ponto de vista, porque o brasileiro ele nunca está satisfeito, nunca está contente. Isso é bom, em não se acomodar. Essas subidas realmente de classe, que pesquisas do IBGE comprovam que realmente muitos brasileiros subiram de classe através de um maior poder aquisitivo de compra, por exemplo, né? Através disso melhorando sua renda e aumentando ela. Então isso faz com que as famílias brasileiras elas passassem a um nível superior. Então, assim sendo, não há por que aceitar essa questão de dizer que as manifestações vêm das elites. Que não tem um apoio maciço, por exemplo, dos movimentos de estudantis, estou falando nesse sentido, dos movimentos sindicais, não tem aquele apoio maciço, como se viu em outro tempo nas diretas já. Hoje é mais apenas a população que está insatisfeita. Nós não vemos a UNE em alguma passeata pedindo a renúncia da presidenta. Não vemos. Agora, se você fosse nas diretas já, você via a UNE inteira com os estudantes pedindo o impeachment do presidente Collor. Os sindicatos da mesma forma. Então, tudo isso juntando em outras épocas foi uma força maior para fazer a derrubada. E hoje nós temos, Isaías, uma força grande, se analisarmos, que são as redes sociais, né? Você está vendo hoje muito a movimentação, a voz ativa através das redes sociais. Mas lá também tem que levar em consideração que mesmo por qualquer demanda,
né, de reclamações é uma voz silenciada. Se né? não se fazer presença, Exato, né? Se não ocupar as ruas, né? É muito diferente. Mas é uma ferramenta muito boa e importante de você fazer a interatividade, de você fazer a comunicação, de você marcar a reunião. Né? Tudo isso leva conta e poderia estar sendo usado como uma ferramenta ainda mais inclusiva, por exemplo, nessas mobilizações que o Brasil está presenciando. Vereador, saindo um pouco dessa questão do foco da atividade em que a gente vê das manifestações, dessas atividades das manifestações, e com essa tímida participação dos jovens, vamos trazer agora para a questão política local. Como eu disse aqui no início, o senhor se apresentou num formato, né, de presença política na Câmara com uma certa inexperiência, justamente pela sua pouca idade. O senhor começou na época, se eu não me engano, com 20 anos. Com 18. Com 18 anos. 18 anos. O senhor entrou na Câmara Municipal com 18 anos? Não, entrei na vida pública. Na vida pública, mas a sua atuação na Câmara Municipal a partir dos 20. Aos 20. Pouca idade, poderíamos dizer assim, Isso. essa questão de experiência política. Hoje, nessa sua volta ao mandato, que inclusive está no último ano, né? Isso. Adentramos agora ao 4º ano, o que o senhor pode dizer para a gente, o que aprendeu naquela sua experiência política, entrando como suplente, vivendo aquele momento político, como representante do povo na Câmara, e a diferença, né, para esse seu mandato próprio, né, na Casa Juvenal Lúcio Souza. Como é que o senhor pode distinguir, então? Olha, a diferença ela é muito grande quando você assume um mandato na condição de suplente, que você não tem nenhum respaldo, você não tem a mesma autoridade que você tem hoje na condição de mandato titular. É uma discrepância enorme, não tem comparação. Você, como suplente, você fica condicionado. A verdade é essa. E você, com o seu mandato titular, você exerce o seu mandato na sua total e livre independência, que isso é importante para todo político poder exercer o seu mandato, com sua total e livre independência. Então, naquele primeiro momento, foi muito válido, porque, claro, foi a primeira experiência, então, claro que eu não tinha nenhuma experiência. Então, aquele primeiro contato, que foi de início muito avassalador para mim, por querer aprender cada vez mais, de me dedicar, de me interessar, de saber como é os trâmites da casa. Isso é importante, porque o Poder Legislativo tem um trabalho, tem um trâmite, e você precisa ser conhecedor disso, saber como funcionam as sessões, como funciona o trâmite de você apresentar alguma propositura, que seja projeto de lei, requerimento, emendas ao orçamento. Então, tudo isso de imediato para mim era novo, mas eu, com a minha juventude, aproveitando ela com muita vontade de aprender. E aprendi rápido. Então, de início, aquele meu mandato na condição de suplente foi de experiência e aprendizado, que me serviu muito, me embasou para, quando eu cheguei agora nesse mandato de fato e de direito que estamos, já entrando no último ano e concluindo ele, graças a Deus, nós já entramos na Câmara com o nosso mandato a todo vapor. Você acompanha a política de Patos, nos acompanha, sabe que desde o primeiro ano do nosso mandato nós entramos com todo vapor, mostrando requerimentos, projetos de leis, nossas iniciativas, sendo a voz do povo, fiscalizando, intermediando negociações, desde o primeiro momento, realmente fazendo as prerrogativas do vereador valer. Então, o primeiro mandato de suplente foi muito valoroso por conta de me dar uma experiência tremenda. Si. Foi um aprendizado tremendo para que quando eu chegasse nesse mandato que estamos agora, já soubesse de tudo, servindo até para ensinar, para orientar os colegas novos que entraram, né? Porque nós tivemos uma renovação muito grande na Câmara e nós tínhamos naquele primeiro momento, e continuamos mantendo nessa vertente, a ideia de renovar a Câmara, de se fazer uma política mais dinâmica. E você nos acompanha, eu acredito que você vê a nossa forma dinâmica com o nosso mandato de agir perante a população patoense, que isso é muito importante. Eu tenho um cuidado de dizer, desde a primeira sessão do ano, que o vereador, ele, acima de tudo, tem que estar preparado. Porque todos os problemas, todos os problemas na cidade de Patos,
que se diz respeito ao povo de Patos, eles irão para a Câmara Municipal de Patos. E muitos desses problemas têm que ser resolvidos de forma imediata. E ali você tem que estar preparado para dar uma sugestão, para formar uma ideia para resolver esse problema. Para quando chegar também no momento de decidir, através de projetos de leis, e ao longo desse mandato tivemos projetos de leis muito polêmicos, né, debatidos na Câmara, e na hora de decidir o seu voto, contrário, favorável ou contra a iniciativa de lei. Então você tem que estar, acima de tudo, preparado para poder representar bem o povo da sua cidade, e em particular o povo da minha querida cidade de Patos. Nós temos visto em João Pessoa, né, as expressões políticas que são emanadas do Legislativo Municipal. Recentemente, em Campina Grande, né, na condição dessas expressões, os irmãos Vital e Veneziano, e Patos já há algum tempo que não consegue jogar desse cenário legislativo municipal para a política estadual e até nacional essas figuras. O senhor se sentiria nessa condição de estar apto também, adquirindo essa experiência, mesmo talvez com o intuito de disputar a sua reeleição, mas para as eleições estaduais pensar nesse sentido? Tem uma lenda na política patoense de que vereador não passa de vereador, né? Nós só tivemos em toda a história da cidade de Patos Edivaldo Mota, que foi vereador e aí se tornou prefeito, deputado federal. E Gilvan Freire também, que atuou como mas vereador. Ele foi vereador? Atuou como representante do povo no Legislativo e conseguiu essa expressão, né? Mesmo a posterior. Essa lenda foi me contada segundo a enciclopédia política de Patos, o nosso amigo Adilton Dias, né? Que ele me falava que apenas Edivaldo Mota tinha conseguido sair da condição de vereador para chegar um dia a prefeito de Patos. Hoje eu penso no meu mandato, estamos no ano de eleição, eu penso... O Edivaldo saindo dessa condição de vereador para a política estadual, nessa condição de prefeito nunca, né? Nunca, é verdade. Não é isso? Mas de subir o cargo, né? Subir o nível. Isso, nesse perfil de você começar na política municipal e galgar o espaço, aí faz parte do seu projeto? Continuando, projeto focado, terminar esse nosso mandato com a mesma prudência que iniciamos ele, buscar a nossa reeleição. Agora, nessas eleições de 2016, essa é a nossa ideia, né? Nós estamos com o pedido e conversando com dois partidos que nos querem oferecer a presidência do partido, e você sabe que é fundamental para um político crescer, você ter uma independência dentro de um partido, e principalmente quando você lidera este partido. Então isso aí já é um passo importante, mas nós, a princípio, estamos focados na nossa reeleição. E aí, nós com um novo mandato, né, otorgado pelo povo de Patos, e eu acredito assim, Isaías, que hoje eu estou com 25 anos, né, de idade, e ainda tenho uma longa caminhada pela frente. Acredito que o povo de Patos nos concedendo, se Deus quiser, um novo mandato, e aí nós ganhando mais experiência, ganhando mais credibilidade também, mostrando o nosso trabalho. Claro que lá na frente vai ser até uma condição imposta pelo próprio povo de querer que você dispute um cargo eletivo maior, que possa representar num nível maior, como a nível estadual, podendo ser a voz da cidade de Patos e região. Claro que isso todo político deve sim pensar, até para ele poder crescer, ter um gás até a mais para trabalhar, e aí deixar as coisas acontecerem, entregar na mão de Deus e esperar, porque tudo e o tempo proverá. É um desafio salutar. Então é um desafio. Eu confesso a você que, claro, que nós pensamos, mas isso é um projeto bem futuro, com calma, trabalhando e caminhando passo a passo, né, para a gente seguir firme e poder tomar as melhores escolhas. Não adianta você querer dar um passo maior que a perna, você ainda está na condição de vereador agora, ainda não tem uma base eleitoral forte, consolidada e fortificada, e querer partir para um cargo de deputado estadual, por exemplo, se você não tem nenhuma base. Você tem que ter um cuidado, ter uma base, ter todo um pessoal por trás, como aqui. É um programa muito bem trabalhado, mas tem toda uma equipe por trás, toda uma direção por trás para chegar com essa qualidade a vocês que estão nos assistindo. Da mesma forma é qualquer trabalho, e principalmente na política. Você tem que estar bem embasado, bem estruturado para um dia poder chegar e chegar com condições de vencer. Você não adianta chegar apenas por chegar.
né? Eu não quero entrar num jogo para perder. Você tem que chegar com as condições reais de vitória. E isso que é o fundamental, até para você não vender uma falsa expectativa a um eleitor que aposta no seu trabalho, aposta no seu mandato. Então é importante a gente também termos esse cuidado. Em um minuto, dá para avaliar o governo municipal? O senhor, como representante do povo, e, de certa forma tem contestado muito daquilo que chega de pretensão do executivo naquela casa? Olha, eu avalio da pior forma possível, infelizmente. Queria estar aqui fazendo uma avaliação positiva, mas nós estamos com uma avaliação não dita pelo vereador Jefferson, mas dita pela população patoense de uma das piores gestões que a história de Patos já viu. Então é lastimável. Nós temos uma cidade com um potencial tremendo para crescer e se desenvolver, uma cidade que arrecada muito, uma cidade que é bem localizada geograficamente, uma cidade que tem um comércio forte, né? Uma cidade que é um polo educacional, é um polo de saúde, mas que cresce por causa do povo, não cresce por causa da administração. Então, você elencando aqui, falta material para os trabalhadores fazerem o seu trabalho normal, falta cumprir o plano de cargos, carreira e remuneração. Falta fazer o pagamento dos servidores da saúde em dias, que isso atrasa os serviços da saúde. Falta remédio básico, falta luvas no posto de saúde, né? Então, tudo isso, por que está acontecendo? Por uma administração que não tem a capacidade de fazer a prefeitura de Patos andar como deveria andar. Então é lastimável nós fazermos essa avaliação quando poderíamos estar aqui falando de coisas boas, falando de coisas positivas. Mas infelizmente essa gestão está entrando para uma das piores da história que infelizmente o povo de Patos já viu. Nós conversamos com o vereador Jefferson Melquides aqui no nosso Farol Político. Obrigado pela presença, vereador. Eu que agradeço, Isaías, a todos que estão nos acompanhando, a toda a equipe de produção, a TV Sol por estar sendo pioneira aqui na cidade de Patos em trazer essa TV para o nosso sertão. Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento, fazendo nossa cidade crescer, tendo uma alternativa, abrindo, né, um leque de oportunidades. Isso é muito bom, é positivo e eu faço questão aqui de parabenizar. E a todos de casa, meu muito boa noite e um obrigado. O nosso Farol Político fica por aqui. Queremos agradecer a sua honrosa audiência, você que nos escuta, você que nos vê, você que está sempre se preparando para nos encontrar aqui no nosso Farol Político através da sua TV Sol. Gente, um grande abraço, obrigado e até o próximo programa.